E o Santos começou nessa sexta-feira a preparação para a partida de domingo às 18h30 lá em Bragança Paulista pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Red Bull Bragantino, e o Santos terá uma equipe diferente da que foi derrotada na última quarta-feira lá no Chile pela Conmebol Sul-Americana contra o Audax Italiano, aquele jogo onde tivemos expulsão, né, do zagueiro Joaquim, questão da arbitragem, enfim, mas um Santos que deve diferente para o Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente falar sobre as novidades, né, tanto quem ainda segue desfalcando, como também quem vai reforçar o time do Santos, só relembrar aqui a vocês, o Santos está na 9ª colocação com 11 pontos e o Bragantino está na 12ª colocação com 10 pontos. Então aquela famosa frase, né, jogo de 6 pontos contra o Bragantino, para o Santos continuar subindo na tabela, para continuar pontuando, vem de um empate contra o Palmeiras, né, pelo Campeonato Brasileiro, então é fundamental continuar pontuando. Bom, dito isso, vamos falar quem deve jogar pelo Santos, né, no domingo. O Joaquim foi expulso pela Sul-Americana, né, mas o Campeonato Brasileiro segue à disposição. Teremos também a volta de Lucas Lima e de Dodi, que foram preservados por conta de desgaste físico, então devem começar como titulares. O Mendonça ainda segue fazendo um trabalho de transição física por conta daquele edema que ele tem na coxa, então a ideia do Santos é que ele fique à disposição para o jogo da próxima quarta-feira contra o Bahia, lá em Salvador, pela Copa do Brasil, que vale vaga nas quartas de final, mas para esse jogo de domingo, ele é ausência, assim como o Sandri. O Sandri, como a gente já veio falando aqui, ele tá fazendo aquela questão de transição, melhorar a parte física, porque ele foi ausência do Santos por conta de uma infecção na face, né, daquele procedimento que ele acabou tendo uma certa complicação e tal. Então, o Sandri ainda é ausência nesse time do Santos. O Lucas Braga, ele foi preservado da Sul-Americana por conta daquele choque de cabeça que ele teve no clássico contra o Palmeiras, porém fez alguns exames e foi constatada uma lesão na coxa direita, né? Um edema. Então, por conta desse edema na coxa direita, o Lucas Braga desfalca também o Santos para esse jogo de domingo. A expectativa do Santos é que o Soteldo esteja à disposição como titular. Soteldo, que voltou a jogar pelo Santos na última quarta-feira, mas entrou na segunda etapa. Então, a ideia do Santos é que o Soteldo comece como titular e talvez não aguente 90 minutos, né? Então, pode ser que ele acabe saindo ali na segunda etapa. Então, vamos ver como que o Soteldo, né, reage até mesmo amanhã, que vai ser o último treino do Santos antes de enfrentar o Bragantino. O Inocêncio também volta ao time titular. Inocêncio, Lua Dias e Bruno Mezenga ficam à disposição, eles que não ficaram à disposição do último jogo da Sula, porque eles não foram inscritos para essa primeira fase, então ficam à disposição normalmente para esse confronto contra o Braga. Dito isso, temos um provável Santos, né, que pode ser que no treino de amanhã cedo no CT Repelé, antes da viagem a Bragança Paulista, mude alguma coisa, mas a tendência é que o Santos enfrente o Bragantino com o seguinte time: João Paulo, Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim, Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Dodi, Lucas Lima, Ângelo, David e Soteldo. Esse deve ser o time do Santos. É um time que me agrada, eu acho que com todos os jogadores à disposição, esse seria o meu time titular mesmo, né? E vamos ver como o Santos se comporta lá em Bragança Paulista. Como eu falei, é um jogo extremamente importante para o Santos, para continuar subindo na tabela, continuar pontuando. E o Bragantino é aquele time que eu acho que vai ficar brigando pelas mesmas posições que o Santos, né? Não vejo o Santos brigando nas últimas colocações, também não vejo um Santos G4 e coisa do tipo, mas vejo um Santos ali no meio de tabela. Então, você enfrentar um Bragantino que teoricamente deve fazer esse campeonato também é fundamental. Vale ressaltar que depois desse jogo contra o Bragantino, né, como eu disse, tem o confronto pela Copa do Brasil contra o Bahia, e depois, pelo Campeonato Brasileiro, o Santos volta a jogar na Vila Belmiro, depois de 3 jogos,
contra o Internacional. O Internacional, né, que venceu e tal, mas no Campeonato Brasileiro o Internacional tenta se recuperar ainda, né? O Inter que tá, deixa eu ver, na 15ª colocação com 7 pontos, tá certo? Então é isso, me fala nos comentários qual seria o seu time titular para enfrentar o Bragantino. E sabadão a gente volta com o nosso tradicional pré-jogo, já com um time que foi, né, meio que esboçado pelo técnico Odair Hellmann no último treinamento, tá certo? Grande abraço para vocês, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal para você sempre receber os conteúdos que a gente posta aqui diariamente. Grande abraço e fui!